Olá, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus Cristo para sua vida, para sua casa. Deus abençoe sua vida. Você que está entrando conosco aqui na nossa live no YouTube, também na nossa live no Instagram, Deus abençoe sua vida muito, que seja uma tarde de muitas bênçãos de Deus, né? Um início de noite de muitas bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua casa. Seja bem-vindo nessa live e que hoje Deus possa produzir um milagre na sua casa, um milagre na sua vida. Aquilo que você precisa, Deus tem para você nessa tarde. Deus vai trazer um novo de Deus, uma nova inspiração de Deus vai nascer dentro do seu coração em relação a você cumprir o propósito divino. A não mais fazer o que os outros dizem que você tem que fazer, mas você cumprir o propósito de Deus em relação aos outros, ou seja, servir outras pessoas. Deus nos chamou com o propósito de servirmos os outros. Amém? Muito bem, nós começamos a falar aqui na quarta-feira e falamos que, na segunda-feira, falamos que hoje e sexta-feira nós íamos falar sobre esse assunto, a marca de Deus. Como você tem que ser marcado por Deus para que essa marca, através da presença de Deus na sua vida, defina quem você é. Quando você pensa no Benny Hinn, por exemplo, é um pregador americano, né, para quem conhece. Você pensa no Benny Hinn, assim, quando você pensa no ministério dele, você vai pensar em 2, 3 coisas assim que define ele: a unção de Deus, os milagres de Deus, o Espírito Santo. Muito definido na vida do pastor Benny Hinn. Qualquer homem ou mulher, quando você pensa, por exemplo, no Billy Graham, você pensa naquele homem apaixonado, desesperado por ganhar almas para Jesus, evangelismo, pregar contra o pecado, aproximar o ser humano de Deus. Essa é a marca do seu ministério. Muitas pessoas passaram nessa terra sem buscar a presença de Deus até que Deus os marcasse de uma forma que desse uma definição para a vida deles. Muitas pessoas serviram a religião intensamente, mas nunca foram o que Deus gostaria que eles fossem. Eles foram, ou às vezes, uma massa de manobra dentro de uma religião. Foram homens e mulheres que serviram com tenacidade a religião, mas não tiveram uma marca de Deus. Eles propagaram o que aquele grupo A ou B pensa, mas não propagaram o propósito de Deus para suas vidas. E a maioria dessas pessoas terminaram a vida tristes, terminaram a vida cheia de mágoas, de dores. Eu mesmo, como líder, tenho compartilhado e conversado com muitos líderes que defenderam com unha e dentes os seus grupos e depois entenderam que no processo da vida eles deveriam ter cumprido um propósito e não ter defendido simplesmente uma posição, às vezes religiosa, às vezes humana,
Todo homem ou mulher que não tem uma marca de Deus e que não cumpre um propósito divino nessa terra, ele não termina bem os seus dias. Ele normalmente vai terminar frustrado os seus dias. E é muito importante você ter uma marca de Deus que te defina em alguma coisa que Deus pediu para você fazer. Isso é muito importante você entender. Eu estava falando aqui na segunda-feira. Tem duas coisas que marcam muito minha vida. É a vida no Espírito, ou seja, dons, milagre, oração, esses ambientes. E a outra é finanças. Deus me ensinou sobre esses dois assuntos. Deus me marcou sobre essas duas linhas dentro da Bíblia. Por isso que eu escrevi. Todos os meus livros, eles são relacionados a esses dois assuntos. Ou você vai pegar finanças, esse livro aqui que eu escrevi, tem escrito o livro Deus e o Dinheiro, estou fazendo um novo livro agora. Eu tenho escrito livro sobre vida no Espírito, Segredos Espirituais, que é um livro de intimidade com o Espírito Santo. Tem um livro que é Oração em Línguas. Tem outro livro que é Unção, outro que é Andando no Poder de Deus. E assim, eu escrevi dentro daquilo que eu sou definido. Então não me importa o que os outros pensam. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, você crê na teologia da prosperidade? Eu creio, mas igual aqueles outros que falam isso, eu não me importo o que os outros falam, se falam errado. Deus definiu isso dentro de mim. Deus definiu. Hoje, nós fizemos mentoria para pessoas a respeito da área de finanças e ajudamos pessoas em muitos lugares do Brasil, porque Deus definiu esse assunto dentro de mim. Hoje nós fizemos seminários baseado nos meus livros, em Vida no Espírito, nesse Brasil inteiro, porque Deus definiu isso dentro de mim. Então, é muito importante você ter uma definição de quem você é, senão você vai ser um pouquinho hoje de uma coisa, um pouquinho amanhã de outra coisa, e você não vai ser definido, ninguém sabe o que você é. Você hoje defende uma coisa, amanhã defende outra, e assim você vai caminhando insatisfatoriamente nessa vida. Por isso você precisa de uma marca da presença de Deus, ficar na presença de Deus até que Deus te marque, até que Deus te defina, até que Deus defina o seu chamado, o que você tem que fazer, mas seja Deus quem faça isso. Eu falei aqui que, na outra vez, Davi teve uma definição de Deus, marcado por Deus. O apóstolo Paulo teve uma definição, foi marcado pela presença de Deus. Jesus foi marcado pela presença de Deus, tanto que em Atos 10:38 a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Então, a gente olha que Jesus teve uma marca no ministério feita por uma ação do Espírito Santo. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, marcou ele e Jesus andou com aquela marca. A marca de Jesus foi abençoar, perdoar, curar, transformar, ensinar as pessoas. Essa era uma marca, Jesus foi marcado. Jesus não se importava com o que os outros falassem, com o que os outros pensavam, ou com o que a religião pensava acerca dele. Jesus tinha uma marca, ele estava definido a fazer o propósito divino, fazer a vontade de Deus na terra. E assim, nós temos que ser discípulos de Jesus, sermos marcados pela presença de Deus, por uma experiência com o Espírito Santo, para fazer exatamente a vontade de Deus. E a minha experiência
Eu vou falar sobre 3 coisas aqui, talvez eu complete 1 ou 2 hoje e outra na sexta-feira. 3 chaves que o Espírito Santo me ensinou que ajudam a levar a gente até a presença de Deus. A grande maioria das pessoas não fica na presença de Deus até que Deus os transforme. A maioria das pessoas não fica em oração, não fica em adoração, não fica na meditação na palavra, até que ela tenha uma experiência com Deus. E a gente precisa entender que o que nos muda, o que nos transforma, não é culto, não é canção, não é pregação. O que vai transformar a nossa vida é a glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Então você precisa ter uma experiência em que você alcance uma posição da glória de Deus, para que essa glória de Deus te toque, te afete, e aquilo que Deus te marcar, aquilo que Deus realizar em você, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. O conhecimento natural que você adquire através da sua alma, você pode esquecer, mas uma experiência com Deus é impossível você esquecer e você negar. 3 princípios que eu quero falar aqui: a oração, a adoração e a meditação na palavra. A oração, por exemplo, eu escrevi, grande parte dos meus livros são escritos sobre vida de oração. O que a oração produziu, e principalmente a oração em línguas. Eu tenho uma experiência que, em 1987, pensa assim numa pessoa que estava decepcionado na terra, era eu, um cristão decepcionado. Não poderia existir isso, mas eu estava tremendamente decepcionado com os ambientes religiosos, com líderes na época, com tudo ao meu redor. E eu, nesse tempo, pensava que uma pessoa não podia orar mais que meia hora. Ninguém conseguiria orar meia hora. Porque as minhas orações, no lugar onde eu fora criado, no lugar onde eu fora educado, quando o pastor pedia para alguém orar na igreja, sempre orava os mesmos 2 irmãos. E não eram orações longas, eram orações pequenininhas. 99% da igreja nem sabia orar, nunca orava, nunca vi orar. Sempre que o pastor falava assim, hoje nós vamos ter algumas orações antes de iniciar o culto, aqueles mesmos 2 irmãos que oravam sempre. Então, do ambiente onde eu vim, nunca vi ninguém orar meia hora, nunca vi orar nem 10 minutos. Então eu pensava que ninguém conseguiria orar mais do que meia hora. Então eu fui nesse seminário, e eu fui tão envolvido pela presença de Deus nesse evento, tão envolvido, e eu fui tão cheio do Espírito Santo, que no último dia eu recebi uma porção da unção do Espírito Santo, e eu comecei a orar em línguas, e eu não parei. Eu orei em línguas 12 horas sem parar. 12 horas. Foi o tempo que eu tinha que dirigir do congresso onde eu estava até a minha casa, que eram por volta de quase 1.000 quilômetros. Então davam 12 horas de viagem e eu orei 12 horas sem parar. Quando eu cheguei na minha casa, depois daquelas 12 horas de oração, eu percebi que era possível alguém, pelo Espírito Santo, orar mais de meia hora. E eu fiz um propósito de orar com Deus, de orar 2 horas a 10 horas por dia. Então, muitas vezes,
Em alguns dias eu não fazia minhas refeições e fazia oração nesse período. Acordava mais cedo, antes do meu trabalho, 1 hora, e orava. E dentro desse período de oração, por volta de 8 meses, depois começou a aparecer, Deus me levou para um ambiente de uma consciência, ou seja, aquela oração havia me levado para um lugar em Deus que despertou uma consciência espiritual que eu não tinha percebido. Eu comecei a ver, através de dons que Deus havia derramado sobre mim, coisas espirituais que antes eu não conseguia perceber. Eu comecei a ver nas ruas, nos lugares onde eu entrava, Deus começou a me mostrar pessoas com enfermidade, pessoas com doença. E às vezes eu ficava pensando assim, não pode ser de Deus. Se fosse Deus, Deus ia me mostrar lá na igreja. Mas é que a gente que limita Deus a templo, a gente limita Deus a cultos, Deus ele é ilimitado. Deus não se limita a um lugar. Nós é que limitamos isso. Até que um dia Deus me mostrou, conversando com uma pessoa na rua, Deus me mostrou ela com uma doença terminal. Eu fiquei muito assustado. Eu não quis falar, mas o Espírito Santo me compungiu de tal maneira que eu falei para essa pessoa. Eu falei, olha, Deus está me mostrando que você tem uma doença terminal. E essa pessoa começou a chorar e ela disse, como você sabe disso? Eu cheguei de São Paulo ontem e eu fiz uns exames lá e realmente o médico me falou isso. E eu não contei nem para minha família ainda. Então, eu orei com ele, pedi se eu podia orar com ele, e eu determinei a cura, e aquele homem foi curado. E assim Deus começou a trazer revelações. Às vezes, em ambiente que eu estava, Deus começou a me mostrar coisas. Pessoas que estavam com espírito de demônios, pessoas com espírito de enfermidades. Então, a oração em língua e o meu ministério, ele começou exatamente por causa disso. A oração em línguas, na continuidade, me levou a um lugar na presença de Deus e que esse ambiente me despertou uma consciência espiritual. De entender coisas espirituais que eu não conseguia entender antes pela naturalidade. Mas agora, por ter alimentado o meu espírito, por ter levado o meu espírito na presença de Deus tanto tempo, por ter edificado, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, ele não fala com homens, ele fala a Deus em espírito. E a Bíblia diz também, aquele que fala em línguas, ele edifica, ele constrói a si mesmo. Ou seja, a oração em línguas tinha me levado para um lugar de edificação tão extraordinário que Deus começou a me trazer exatamente essa consciência espiritual dos dons, da operação dos dons, de você enxergar além do natural. Então, é importante, e isso trouxe uma marca no nosso ministério. Quem acompanhou o nascimento do nosso ministério há 36 anos atrás, sabe que nosso ministério foi marcado por milagres. Eu, por exemplo, comecei tecnicamente o meu ministério junto com alguns irmãos católicos carismáticos. Não eram evangélicos. Eles pediram para fazer um culto na casa deles, eu fiz. Lá Deus operou muitos milagres. Fizemos uma reunião, segunda reunião, terceira reunião. Então, dentro desse grupo, dali, nunca mais me faltou agenda para pregar.
Nunca mais me faltou agenda para pregar. E nosso ministério sempre foi marcado de milagres, de pessoas surdas ouvindo, cegos enxergando. Quantas pessoas receberam dentes de ouro, quantas pessoas que nasceram dentes novos. Nós tivemos reuniões em milagres extraordinários, maravilhas de Deus. Centenas e centenas e milhares de pessoas nasceram de novo nesses anos de ministério. Hoje, muitas dessas pessoas são pastores. Só daquele grupo que eu iniciei há 36 anos atrás, aquele grupo de católicos carismáticos, hoje tem mais de 10 pastores nessa família, proveniente dessa família. Então, hoje são centenas, se não milhares de pastores que estão na obra de Deus, porque de alguma forma receberam um toque de Deus em nossas reuniões. Por isso que é importante a oração, porque a oração, quando você faz ela de contínuo, como a Bíblia diz, em todo o tempo você aprende a orar e se entrega em um lugar mais profundo em Deus. Hoje é muito comum as pessoas ficarem 1 hora, 2 horas na frente da televisão, assistindo um filme, mas não ficam na presença de Deus 2 horas. Então, nós temos uma geração que conhece de tudo um pouco, mas não conhece nada profundamente. Não conhece nada. Esses dias, falando com um pastor, ele disse para mim, não, mas agora não é mais tempo de Deus fazer milagre, agora é tempo de Deus trazer outros conhecimentos. Qual o tempo que Deus não fez milagre? Nosso Deus é um Deus de milagres. Nós estamos inventando desculpas que Deus não está mais fazendo, porque na verdade, como igreja, nós não estamos mais buscando essa marca de Deus, essa presença de Deus. Os homens não estão sendo marcados e as mulheres verdadeiramente marcados por Deus, uma geração de homens e mulheres de milagres, como a palavra de Deus determina. Muitas vezes, quando você senta numa mesa, muitas pessoas às vezes ligam para mim e dizem, pastor, eu queria um homem que falasse de unção no Brasil. E aí você olha, quantas pessoas você conhece que realmente são marcadas para falar desse assunto? Se você precisaria um pregador de milagres de Deus, quantas pessoas você conhece dos milhões que existem evangélicos que você poderia convidar para falar e trazer a presença de Deus em milagres numa reunião? Então nós temos uma igreja que conhece de tudo um pouco, mas não é marcado profundamente em nada. Na igreja primitiva, bastou 120 homens e mulheres que Deus marcou para eles abalar o mundo de então. Hoje, nós somos milhões e não abalamos o mundo. E é muito importante a gente entender e ser marcado por Deus. Essa marca de Deus é que vai definir. Se você é um empresário, você precisa ter uma marca de Deus nessa área. Para operar em fé. Nem todos vão ter o mesmo chamado. Se você foi chamado, por exemplo, a ser um empresário, você precisa ter uma experiência com Deus como empresário. Como ter uma sabedoria de Deus para ganhar riquezas, para construir riquezas. Se você é um intercessor na igreja, você precisa ser curado. Porque agora você vai se tornar aquele que vai se doar a outros. O intercessor, ele não ora
por ele ora pelos outros, ele está em favor de outros. E você precisa ter essa marca de Deus até que você entenda quem você é no corpo de Cristo, qual é a sua função de ajuda no corpo de Cristo. Mas fazer isso com uma marca de Deus. E o que te ajuda nessa operação, o que é uma ajuda de Deus, uma ferramenta de Deus, é a oração. A oração, ela te ajuda a você ser marcado por Deus, mas você precisa entrar num lugar mais profundo de oração. A entrar mais profundo de oração. Um dia eu fui nos Estados Unidos assistir uma pregação do Kenneth Hagin. Kenneth Hagin foi um homem que marcou. Ele não vive mais, mas foi contemporânea grande parte das nossas vidas. E havia uma reunião com milhares de pessoas, e era a minha primeira vez que eu estava vendo ele. E eu pensei, meu Deus, vai ser maravilhoso hoje aqui, né? Eu era muito fã dele no sentido de ter lido todas as literaturas dele, fui muito abençoado pelo ministério dele. E Deus me deu o privilégio de então estar na primeira reunião onde ele estava ministrando. E ele chegou na reunião, cumprimentou o pessoal, e ele olhou para o povo e disse assim, hoje Deus vai fazer muitos milagres. E o povo começou a falar aleluia, glória a Deus. E ele se ajoelhou, pegou o microfone e começou a orar em línguas. E orou 1 minuto, depois 5 minutos, 10 minutos, continuou. E o povo foi levantando, saindo. Até que um grupo pequeno de pessoas ficou também orando. Quase 1 hora depois, ele se levantou da sua oração e olhou para o auditório e viu que tinha bem poucas pessoas. Que a grande maioria tinha saído. Aí ele olhou e disse com um sorriso no rosto, hoje Deus fez muitos milagres. O que ele estava dizendo? Aquele era um congresso de oração. Ele estava dizendo que poucas pessoas se importam com oração. Há um tempo mais profundo na oração, são poucas as pessoas. Faça uma reflexão pessoal, quando foi a última vigília que você fez? Na igreja onde você congrega, nas vigílias de oração, quando é que a igreja tem vigília de oração? Quantas pessoas tem lá? Então, como nós queremos ser marcados mais profundamente com Deus se nós não ficamos mais profundamente com o Senhor? Então, uma das marcas que Deus pode produzir na sua vida e definir a sua vida é se você dedicar a sua vida em oração. Deus pode te marcar. Todos os homens e mulheres que fizeram alguma coisa para Deus no passado, contemporâneo a nós, eles fizeram porque Deus havia marcado eles. Ou por oração, ou por meditação na palavra, ou por jejum, ou por adoração. Foram homens e mulheres que se introduziram dentro dessa lei espiritual com profundidade até que foram tocados pela presença de Deus, pela glória de Deus. E aí houve um toque de Deus. E aí suas vidas foram mudadas. E aí eles fizeram alguma coisa mais profunda para Deus, ou relevante para Deus. E isso é muito importante. Se a gente quer fazer alguma coisa relevante para Deus, nós precisamos ter essa experiência com Deus. De ser marcados pela presença de Deus. Amém? Na sexta-feira eu vou falar sobre meditação na palavra de Deus e adoração. Como essas duas leis espirituais te levam na presença de Deus. Amém? Se você recebe essa palavra, diga assim, eu recebo em nome do Senhor Jesus.
Amém, e amém, e amém. Nós já vamos orar agora, daqui a pouquinho nós já vamos orar, né? Já vamos orar daqui a pouquinho. Deixa eu só ver aqui alguns pedidos de oração. Deixa eu ver só alguns pedidos de oração aqui. E daí nós já vamos orar aqui. Buscar a presença de Deus. E também, antes de a gente orar, deixa eu te falar alguma coisa. Nós estamos essa semana tirando nossa oferta missionária, né? Nossa oferta missionária. Todo mês, nós tiramos uma oferta e mandamos para missões no nosso canal. Porque esse é o evangelho que eu creio. É o evangelho que você primeiro pensa nos outros, depois em si. Todos os meses nós tiramos uma oferta de missões aqui no canal. Então eu queria te pedir, muitos irmãos já fizeram a sua oferta. Se você não fez a sua oferta, experimente, prove. E você vai ver que Deus vai te abençoar. Semeie uma oferta em missões. E você vai ver que Deus vai te multiplicar essa oferta em muitas vezes mais. A gente nunca pode esquecer que o ID de Jesus e que os missionários às vezes largam tudo no seu país, família, a chance de construir riquezas para servir a Deus em países paupérrimos, países difíceis. E eles precisam que alguém os sustente. E a igreja não pode mandar um missionário e esquecê-lo lá. Então, se Deus não falar com você, se o Espírito Santo não falar com você, não semeie. A semeadura, a generosidade, a prosperidade é para aqueles que creem de bom coração, daqueles que o Espírito Santo fala e eles obedecem. Generosidade não é para todos, é para aqueles que escutam o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo falar no seu coração, você vai fazer uma oferta. E não aquilo que você quer, é aquilo que o Espírito Santo estiver falando no seu coração. Quebre essa bolha, esse bloqueio. Você precisa ouvir o Espírito Santo. O que ele ordenar no seu coração, você vai ofertar. Amém? E essa oferta vai se multiplicar muitas vezes na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos abençoe. Aí na tela tem aí a condição, tira um print, você pode fazer pelo chat do YouTube, aí onde tem esse cifrãozinho. Você pode clicar aí, se você já tem cartão cadastrado aí, você pode fazer sua oferta por aí, pelo chat do YouTube. Você pode fazer também pelo Pix no Brasil, pelo PayPal, se você está na Europa, no Japão. Se você está na América, você pode fazer pelo Zelle, né? Pelo Zelle, ou Zelle, né? Como se fala. E você pode fazer lá, é como o Pix daqui, tá bom? Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Vamos orar a Deus. Tira um print da tela agora e depois você vai fazer a sua oferta no nome de Jesus. Creia que hoje é o dia do seu milagre. O dia que Deus tem um milagre para a sua vida. Pai querido, eu te dou louvor, o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Eu quero me ajuntar em oração com os teus filhos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Declarar a bênção de Deus. Meu Deus, eu quero orar especificamente por aqueles que precisam de um milagre físico, que precisam de cura. Meu Deus, tantos são os pedidos de oração, de pessoas com câncer. Em nome do Senhor Jesus, nós quebramos esse poder maligno. Tantas pessoas
com enfermidades, com dores no corpo, com infecções. Meu Deus, eu oro por essa mulher, por essa irmã que está com câncer no seio, em nome do Senhor Jesus, que esses nódulos, esses caroços desapareçam agora. Eu oro por essa pessoa que está com câncer no estômago, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por essa pessoa que está com câncer nos rins, no fígado, no pâncreas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro a cura agora. Quebre essa enfermidade maligna, esse espírito de enfermidade, no nome bendito de Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que têm dores no corpo, dores de cabeça, dores nas pernas, dores nos braços, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro por essa pessoa que está com dor no estômago, em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa que está com dor na coluna, essa pessoa que está com dor nos joelhos, nas pernas. Eu declaro agora artrite, reumatismo, deixe esse corpo agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Faça um milagre agora. Eu declaro agora um milagre sobre a sua vida. Meu Deus, eu oro por aqueles que precisam de um milagre na sua família, na sua casa, que tem seus filhos atados em pecados. Meu Deus, aqueles estão atados em pecados de prostituição, de perversidade sexual, que estão encantados por drogas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que esse espírito seja quebrado agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro também para que esse espírito de discórdia, de briga, de desavença, seja quebrado, no nome bendito de Jesus. Eu abençoo esse lar, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que precisam de um milagre financeiro, aqueles que precisam, meu Deus, que o Senhor faça um milagre, o Senhor traga um rompimento nas suas finanças, que o Senhor traga um livramento nas suas finanças, no nome bendito de Jesus. Que haja, meu Deus, um livramento, aqueles que estão atados em dívidas, que estão perdendo patrimônio, bens, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aqueles que precisam de sabedoria para gerenciar, traga sabedoria ao seu coração, faça eles prosperar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que precisam vender, meu Deus, uma casa, um apartamento, um terreno, um sítio, uma fazenda, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora, que essas vendas sejam abertas, em nome do Senhor Jesus. Que essas vendas sejam abertas em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro agora um milagre de Deus. Aqueles que precisam de vendas na sua loja, nos seus negócios, que são vendedores, donos de empresa, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que vão abrir negócios novos, em nome de Jesus, abra as portas agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um milagre financeiro agora. Aquele que precisa receber uma aposentadoria, um dinheiro, uma herança, que está na justiça e não sai. Meu Deus, nós declaramos que ainda esse mês vai sair. As portas vão se abrir nesse mês ainda. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E você vai dizer, eu creio, eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Enquanto eu estava orando, Deus me mostrou
muito clara no meu coração. Alguém que tem um sítio para vender, uma espécie de uma fazendinha. Passou muito rápido no meu espírito. E que Deus está desbloqueando essa venda. Assim como tenho recebido tantos testemunhos, né? Tantos testemunhos de pessoas que receberam aqui, através da oração, uma libertação, uma liberação. Então, você que está vendendo um sítio, uma fazendinha, Deus está liberando essa venda agora. Antes de terminar esse mês, você vai vender isso. Em nome do Senhor Jesus. Receba aí. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma noite abençoada e amanhã, um dia cheio de suprimentos de Deus, cheio de instruções de Deus para você e para sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.